Recentemente, nas últimas semanas de 2021, o youtuber Felipe Neto falou publicamente que está enfrentando um período muito difícil na sua vida. E esse período está relacionado à depressão que ele está passando, e eu pensei que seria interessante a gente trazer esse tema para o canal e discutir ele um pouco mais profundamente. O que é a depressão, como a gente pode lidar com isso, especialmente nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, que é a pandemia. Mas antes de tudo, se você é novo aqui, muito prazer, meu nome é Helena Racha, eu sou atriz e estudante de psicologia, e nesse canal eu trago assuntos sobre psicologia geral, emagrecimento, relacionamento, faço análise de personagem também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, que é ser prioridade pro YouTube entregar sempre os conteúdos em primeira mão pra você, já se inscreva no canal, ative o sininho e também comente algo nesse vídeo, porque assim o YouTube te prioriza e faz os conteúdos chegarem até você de forma mais rápida. Mas agora vamos voltar ao tema principal. Tem uma frase muito conhecida que diz: para ter problemas, basta estar vivo. E é verdade, gente. A gente não tem como fugir dos problemas, fugir das crises. E eu diria que até mais do que isso. A própria palavra crise, se a gente for ver, vem do grego crisis e significa separação, momento de decisão, ruptura. E são justamente nesses momentos de crise que a gente consegue tomar decisões importantes para nossa vida. Quando a gente entra em crise, em tristeza, aquilo que antes era conhecido, aquilo que a gente conseguia controlar de alguma forma, simplesmente não existe mais. E é muito natural que nesses momentos de crise a gente também se entristeça. E a tristeza faz parte da vida, ela é natural. Ela tá aqui, inclusive, pra gente se transformar, pra gente melhorar. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente precisa definir uma coisa bem importante aqui, que é a diferença entre tristeza e depressão. O Felipe falou diversas vezes que ele possui depressão. A gente sabe que ele não tá falando de uma tristezinha, de uma coisa mais banal, superficial. É algo mais sério, mais profundo mesmo. E qual que é exatamente essa diferenciação entre tristeza e depressão? A depressão é uma doença mental que tem base biológica. O que se sente quando experiencia depressão é medo, paralisia, o passado se transforma em culpa, arrependimento, o presente é vazio, o futuro é desesperançoso. Enquanto a tristeza é uma coisa momentânea que, como eu disse, todo mundo passa esses momentos de transformação, de crise, de crescimento, e não tem todos esses sintomas que eu discuti de forma tão agravada como é na depressão. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar esses dois conceitos para isso ficar bem claro na nossa mente e a gente poder entender também o que passa na mente das outras pessoas, porque às vezes é muito fácil a gente julgar e falar que a pessoa tem tudo, ou que a pessoa não tem por que reclamar, que ela não tem esse direito. E na verdade a gente não sabe exatamente do que a gente tá falando. Às vezes a gente compara a nossa história, a nossa perspectiva, o que a gente sente com o outro, sendo que a gente não sabe exatamente o que o outro tá passando. A gente não sabe da dor profunda que essa pessoa pode estar sentindo, entende? Então isso é uma coisa muito relativa e eu acho que é um ponto bem importante pra gente discutir nesse caso do Felipe, que recebe muito hate, que a gente sabe, né? Mas agora você pode estar se perguntando por que ele tem depressão e a fulana não tem, ou por que algumas pessoas têm depressão e outras não? Que diabos é isso? Será que você, por exemplo, está propenso a desenvolver depressão? É uma dúvida que muitas pessoas têm. E eu vou explicar de forma rápida que, na verdade, existem dois tipos de depressão. Tem a depressão endógena e a depressão exógena. E é muito importante a gente diferenciar também esses dois conceitos, porque isso vai explicar muita coisa, inclusive no caso do Felipe. A depressão endógena está relacionada a um tipo de depressão que envolve fatores biológicos e hereditários, e que a princípio não se relaciona com alguma causa aparente do ambiente. Ou seja, a pessoa, ela tem depressão independentemente do estado em que ela experiencia na vida dela. Ela pode ser extremamente feliz aos olhos das outras pessoas, mas pode estar sentindo uma dor profunda dentro de si, porque é uma coisa biológica, uma coisa cerebral, química. Já o outro tipo de depressão, que é essa depressão exógena, geralmente o prazo de validade é menor, ou seja, ela dura menos tempo, e é desencadeada por fatores externos, ou seja, acontecimentos, rompimentos, tristezas, perdas de familiares, entende? Essas coisas acionam esse gatilho que acaba desenvolvendo essa depressão. E também existe esses dois fatores combinados, ou seja, a pessoa pode ter tanto a depressão endógena quanto a depressão exógena, e nesse caso fica muito mais exacerbado. No caso específico do Felipe, não tem como a gente definir com clara certeza que tipo de depressão ele tem. Hoje em dia, os médicos não fazem mais essa diferenciação tanto em relação a qual depressão é, se é exógena, se é endógena, enfim. Eles focam mais nos sintomas e em como ajudar aquele paciente. Mas como psicóloga, eu não posso deixar de pontuar que o ambiente, o local onde se está, o momento de vida que se está experienciando, interfere muito, completamente nos casos de depressão, até para melhora do paciente. É claro que tem esses casos de depressão
depressão endógena em que às vezes não tem o que fazer, tem que tratar com medicação, né? Ele, inclusive, Felipe falou que tá sendo medicado e tudo mais. Mas é imprescindível falar que o ambiente, os familiares, o apoio das pessoas próximas ajuda muito nesse momento. E é nesse momento que o Felipe tá, nesse momento de fragilidade, e ainda mais tendo que lidar com essa exposição de milhares de pessoas julgando e falando que é besteira, que é mimimi, toda aquela história que a gente já sabe de qual. Eu não sou fã do Felipe, não gosto nem desgosto, eu não sou seguidora, eu não acompanho o conteúdo, mas eu acho que é muito importante a gente ter nesse momento empatia pelas pessoas que a gente tá vendo. Como eu disse anteriormente, tem muitas pessoas que acham que as pessoas que estão num alto nível financeiro, de poder, enfim, não têm direito de ficarem tristes, de terem algum tipo de doença, mas enfim, a vida não é assim, gente. Eu já fiz um vídeo aqui sobre propósito de vida, se você quiser assistir, ele tá aqui no card. Aqui em cima, eu acho. Mas enfim, às vezes não é sobre quanto você tem, não é sobre a sua fama, não é sobre o quanto você é importante para o maior número de pessoas. Às vezes é sobre estar feliz com a sua própria existência, é sobre você olhar para o que você tem e você ser grato pelo que você tem. E não desejar a grama do vizinho sempre, sabe? A gente vive numa sociedade que se compara cada vez mais, que fica vendo o número de likes, que olha foto de não sei quem e queria ter aquela vida, e faz uma comparação muito desleal com relação a nós mesmos. E é óbvio que a gente se frustra, e é óbvio que tá tendo casos maiores de depressão a cada ano, porque a gente não olha pra gente e a gente não se sente grato, realmente grato pelas coisas que a gente já tem. E a nossa mente, ela é uma máquina de resolver problema, ela tem uma tendência a focar no negativo, se a gente for parar pra pensar. Ela tá focada na nossa sobrevivência sempre, então ela tá focada em achar o que ela pode resolver. Mas é muito importante que a gente treine a nossa mente, e eu já falei isso aqui no canal, pra enxergar as coisas positivas, porque assim a gente consegue também, dentro desse caos que cada um tá vivendo de uma forma diferente, usufruir das pequenas e boas coisas que acontecem na nossa vida. E tô falando isso com relação à pandemia, e mesmo se a gente não tivesse na pandemia, aprender a valorizar as pequenas coisas, aprender a olhar o que a gente já tem, e a gente tem que ser grato pelo que a gente já tem. Não tô falando aqui, no caso do Felipe, que ele tem depressão, que ele deve ser grato, e esse papo a gente sabe que não ajuda muito em casos que essa depressão já tá acoplada e já tá agravada, mas eu tô falando pra você que talvez não tenha uma doença como essa e tá enxergando literalmente falha onde não existe, ou tá julgando essas pessoas, né, por exemplo o Felipe, sei lá, por coisas que não fazem parte da sua vida, que não fazem parte da sua visão de mundo, que você não passou. Então isso é mais um recado, foi mais um papo aqui sobre depressão, porque eu acho muito importante a gente comentar sobre isso, e também um adendo pra você que sofre de depressão, procure uma ajuda profissional, procure um psicólogo, um psiquiatra da sua cidade. É muito importante que a gente priorize a nossa saúde mental, especialmente nesse momento, que a gente precisa estar forte para passar pelas coisas, que a gente precisa ter resiliência para lidar com os acontecimentos que têm ocorrido com a gente. Aí você fala, ah, mas eu não tenho dinheiro para gastar com isso, eu não sei o quê. Mas tem coisas que a gente precisa se priorizar. Existem locais que disponibilizam atendimento psicológico a baixo custo pelo SUS, e você pode procurar isso na sua cidade. Depois eu posso divulgar mais sobre como fazer isso, como procurar essa ajuda psicológica, mas é importante saber que você não tá sozinho e que você não precisa passar por isso sozinho. E se você não tá passando por uma depressão e só tá expressando algum tipo de dor, saiba que a sua dor vai passar e tente ao máximo não se comparar com outro. Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente tem que fazer por nós, a gente tem que olhar a nossa vida, como eu disse, ser grato ao máximo pelo que a gente tem e tentar fazer o melhor com o que a gente tem em mão. Tenho certeza que assim você vai estar um passo mais perto de ser aquela pessoa feliz, realizada que você tanto deseja e merece ser. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, eu vou te pedir de novo para dar um like, porque isso ajuda muito o canal, se inscrever, ativar o sininho, comentar alguma coisa se você se identificou ou não, o que você gostaria de ver mais nesse canal, enfim. E eu tô aqui, qualquer coisa. Também tem outras redes sociais, Instagram, TikTok, para vocês me acharem lá e acompanharem mais conteúdos, tá bom? Espero que todos estejam bem. Um beijo para todos.